Olá, bom dia, né? Hoje dia 6, né, de abril, segunda-feira. Começamos então hoje com qual conteúdo? Com ciências, tá? Nós estamos estudando o que em ciências? O solo, isso mesmo. Então, o tipo de solo, né, que a tia já explicou lá na aula passada, que é sobre o quê? Nós temos o amarelinho, que é mais composto de areia. Temos então o mais avermelhado, que é composto de argila. Temos então o acinzentado, que é mais composto de calcário, e aquele mais escuro que tem então nutrientes orgânicos, né? Então esses são alguns tipos de solo que nós temos. Temos também a prática do ser humano nesse solo para poder então tirar o seu alimento, como a pecuária, né, e a agricultura. A agricultura então é o processo que de arar a terra, né, de mexer a terra ali então o solo para poder então plantar alguma coisa, fazer a irrigação ou a drenagem, né, todo aquele processo na plantação para poder então colher o alimento. E a pecuária é o que? É a criação então de animais, tanto bovinos, equinos, aves, né? Então tudo isso são animais que são, né, criados então pelo ser humano ali, né, na pecuária, para ajudar então na alimentação, no vestuário também das pessoas, né? Muitas pessoas usam então o couro, a lã para produzir roupa, né, calçado. Então tudo isso é utilizado então, né, para o ser humano. Isso tudo retirado de onde então? Do solo. E hoje então, dando continuidade, a gente vai falar sobre a degradação do solo. Isso mesmo. O que é então degradação do... Bom, essa degradação do solo, ela vem por erosão, ela vem por contaminação do solo, ela vem também por queimadas, né? E vários outros processos que é então aplicado sobre esse solo. A erosão, o que é então essa erosão? Erosão é quando, né, tem as chuvas fortes e aí devido à falta de uma vegetação em cima desse solo, causa então as erosões. Isso vocês podem observar lá na página 226 e 227, aonde fala então sobre a erosão e as queimadas. Então a erosão é esse processo então de degradação então do solo. Vocês podem observar quando vocês forem a algum lugar ou até mesmo ver essas imagens na televisão, né? Ali então aqueles grandes crateras, aqueles grandes buracos que ocorrem então devido à chuva, isso então é uma erosão, causada então pela falta de uma vegetação no solo para proteger. Porque quando vem a chuva, vem nesse solo, o que vai acontecer? A chuva cai primeiro onde? Na planta, né? Então ali aos pouquinhos ela vai escorrer pela raiz e vai então penetrar, ela vai entrar na terra através dos poros, que nós também já estudamos, né? E aí então ela vai entrar mais com calma, ela vai molhar a terra sem ser carregada pela água ou pelo vento. Mas se esse solo não tem então nenhuma vegetação, a chuva cai direto no solo. Então com isso o que acontece? Essa chuva ela vai carregar então aqueles nutrientes, tudo que está ali por cima, ou até mesmo o vento. Com o vento também, né, causa então essas erosões. E essas erosões também são conhecidas muito como vossorocas. Isso mesmo, são esses buracos, essas crateras então, que são causados no solo por falta então de uma vegetação para protegê-lo. Temos também as queimadas. Muitas pessoas utilizam então essas queimadas para fazer alguma plantação. Então usa queima ou faz então o desmatamento, né? O que é esse desmatamento? É a poda, a corta então das árvores, tá? Então quando se cortam as árvores, quando se queima então aquela plantação dali, então também é uma degradação do solo, né? Tudo isso tem que ser feito de uma maneira controlada, consciente, né? Por quê? Porque a queimada ela não só acaba então com a vegetação, ela acaba também com os animais que ali, né, vivem, né, até os pequenos animais, os de médio porte também, né, eles fogem daquele fogo
E temos também a perca também dos nutrientes que ajudam então nas plantações, né, ou até na criação dos animais. Então, a queima, né, ali da vegetação, o corte então dessas árvores, fazem com que isso degrade também o solo. Bom, como a tia já falou, nós temos também o que? A contaminação do solo, que nós temos lá, né, então na página 228 e 229 do nosso livro de ciências, né? Então, o que que é então essa degradação, essa contaminação ali do solo? Muitas pessoas então jogam o lixo em lugares inadequados, igual temos, né, conhecimento dos grandes lixões das cidades. O que que acontece então quando esses lixos ali são jogados, né, a céu aberto? Acontece então a contaminação do solo, ali quando esses restos vão se dissolvendo, surge então o que? Os lixões que causam então o chorume. O que que é esse chorume? Esse chorume é um líquido escuro que ele penetra então na terra, ele entra na terra e causa então a contaminação do solo e também das águas, né, subterrâneas, ou até mesmo as que ficam, né, à vista das pessoas. Então, olhem só, os lixos jogados então em locais inadequados causam então a contaminação do solo e da água, tá? Grandes empresas também, o que que elas fazem? Quando jogam então o lixo deles também, os resíduos deles também nos rios, isso também faz contaminar o solo, tá? Então assim, tem que ter muito cuidado, tem regras, tem leis, tudo então, para que isso possa ser feito de forma correta, tá? Para não então, né, acabar então com a vegetação, com os animais e com os nutrientes então do solo. Certo. Muitas pessoas também usam o que em plantações? Agrotóxicos. Isso mesmo. O que são então esses agrotóxicos? Esses agrotóxicos são produtos que as pessoas utilizam nas plantações para o quê? Matar alguns tipos de pragas, alguns tipos de insetos que atrapalham então naquele tipo de plantação, tá? Então esses agrotóxicos, muitas das vezes, são jogados então por meio de quê? De aviões, né? Tem aviões específicos para esse tipo de trabalho. Então esses aviões, eles jogam uma quantidade muito grande então de agrotóxico que chega na planta, certo? Quando vem a chuva, o que que acontece? A chuva então lava as folhas, né, dessa planta que escorre então para onde? Para o solo. Isso mesmo. Então o excesso de agrotóxico causa então também a poluição, a degradação do solo, porque ela vai penetrar e vai então poluir este solo. Então o agrotóxico tem que ser usado em algumas plantações? Sim, mas tem que ser usado com cautela e de forma correta então, para não poluir o solo. Então eu peço para vocês que dê uma lida nessas páginas anteriores, observem direitinho as imagens que nós temos aí, para que vocês consigam então responder a atividade que a tia enviou para vocês no bloco de tarefas, né? Hoje, dia 6, né, de abril, atividade então de ciências, tá? Então peço que leiam, observem as imagens. Tem dúvida? Vamos lá então. Às 11 horas lá no nosso Instagram, Tia Keila vai estar lá respondendo as dúvidas de vocês, tá? Um ótimo estudo e até às 11 horas.